Você tem que respeitar a pessoa que está dando entrevista e você tem que deixar ela falar. Eles não deixavam ele concluir uma frase. Ele começava a falar, parecia que ele estava ouvindo no ponto. Eu fiquei até assim na televisão para ver. Depois eu vi no final da entrevista que ele tirou o ponto. Parecia que alguém falava, corta ele, porque não é possível. Ele não conseguia concluir. Uma falta de educação e uma falta de princípio básico de uma entrevista, que é ouvir quem está sendo entrevistado. Eu vi alguns memes falando que parecia que era o programa do Faustão. Ele pergunta e não deixa responder. E hoje o presidente Jair Bolsonaro postou na rede social dele muito interessante, falou assim, foi um bom pronunciamento do Bonner. Porque foi. Agora eu quero ver na entrevista do Lula, depois de amanhã, se eles também vão tratar só do passado. Porque eles não fizeram uma pergunta propositiva. Quais são as propostas do Jair Bolsonaro para o novo governo? Eles só foram nos pontos negativos. E tem coisa para perguntar para o Lula. O que você perguntaria para o Lula, por exemplo? Você tá de a primeira pergunta, porque a gente viu que a primeira já foi uma voadora, como você conseguiu que todos os processos contra você fossem anulados? Como? Como? Você foi a primeira pessoa no Brasil, que está no mundo, que se demonstrou acima da lei. Primeira pergunta. Boa. Eu não vou conseguir assistir. Quando eu vi a propaganda do Lula, a pré-propaganda, em março, me deu ânsia. Porque ali fica estampado para toda a população do Brasil que existem pesos e medidas, depende de quem está no jogo. Exatamente. Que o crime compensa. Que nem todo mundo cumpre pena pelo que fez de errado. Eu imagino os mais de 700 mil detentos que tem no Brasil atualmente vendo aquilo ali. E o pessoal fica brincando, tem um meme também que os presidiários vão votar no Lula. Será? Será? É uma puta injustiça, né? Por que ele saiu e eu não? Os crimes da Lava Jato são vergonhosos. Ontem eu estava lendo na Folha de São Paulo, aliás, eu fui ler a Folha de São Paulo depois de 20 anos que eu não lia mais. Agora, recentemente, o CAD descobriu um cartel que existia na Petrobras que movimentou 70 bilhões de reais. Eita. Recursos desviados. Os escândalos não param de surgir. Todos os outros foram denunciados, cumpriram pena. O Lula cumpriu 580 dias e agora concorre à presidência da República. Palhaçada. Se isso fosse nos Estados Unidos, se isso fosse em qualquer... É uma vergonha. É uma vergonha. Pior é quem vota, né? Pior. É uma vergonha. E os artistas que defendem. Você vota é uma confiança. E os artistas que defendem. A minha irmã defende, a minha irmã é artista, defende. Mas deixa eu falar uma coisa, mas isso dá pra entender. Por causa do discurso. Porque você tem o seguinte... Não, é o discurso pelo do interesse próprio. vitimismo, Claro. justiça social, ajudar o próximo. Eles quebram a lógica do capitalismo e fingem que eles vão agir em prol dos menos favorecidos, dos oprimidos. É o discurso. É o discurso que vem. Eles falam um discurso que a gente está agindo contra a democracia. E hoje a gente viu eles agirem contra a democracia. Exato. Eles fazem um discurso que a gente quer dar um golpe. Você desculpa, eu tô com medo do que eu posto nas minhas redes sociais. Quem tá dando golpe em quem? Se for na minha casa, eu lavo louça à tarde. Não quero dar golpe em ninguém. Mas eu não posso postar nada no meu Instagram que bloqueiam. Meus vídeos do Reels não aparecem. Quem sou eu na fila do pão, Emílio? Quem sou eu na fila do pão? Que medo é esse de deixar as pessoas falarem a opinião delas? Porque eu fui muito ouvida no Fala Brasil, porque eu tinha um público alto no Brasil inteiro, primeiro lugar de audiência durante 3 anos. Deixa eu falar, caramba! Isso é democracia. Isso me preocupa, Emílio. Eu tô falando de verdade pra você. Quando eu vi hoje de manhã essa notícia, né? Porque até então eu vim me preparando para falar sobre a entrevista de ontem. E eu vi que essa tinha derrubado todas as outras. Me deu uma tristeza. E eu falei, alguém precisa frear o Alexandre de Moraes, gente. E só o Senado Federal pode fazer isso. Eu não sou a favor de golpe. O que foi? Não, é que tá voltando pro rádio. Estamos de volta, conversando aqui com a Carla Ceccato. Entra no Instagram dela antes que cortem ela, que ela está falando muita coisa. Daqui a pouco eu vou ser presa, eu vou sair presa daqui. Entra lá. Você e o